Salve pessoal, beleza? Bem-vindos aí à segunda unidade do nosso segundo módulo do curso de RPG Maker 2000. Pessoal, eu tô com um servidorzinho no Discord, tá bom? Vocês quiserem se juntar a gente lá, tirar uma dúvida ou mostrar o seu projeto se você estiver desenvolvendo ele aí, ou então para falar qualquer coisa com a galera lá, junta aí com a gente. O link tá na descrição, beleza? E aí é só você clicar no link aí e se juntar a gente. Show de bola? Recado dado, vamos continuar então aqui com o nosso curso. Hoje a gente vai falar, gente, sobre ponteiros. É um assunto aí que eu estava aguardando muito para falar sobre isso, pois há uma época também, né, que quando o pessoal falava que variável era difícil. Ponteiro, meu filho, você vai desistir. Você vai ver que não tem nada disso, tá bom? A gente vai ver que ponteiro é uma coisa bem tranquila, bem mais fácil até que variável, beleza? Eu acho que pode acontecer no início uma certa confusão, mas se você praticar esse conceito que eu vou apresentar para vocês agora, vai ficar super tranquilo. Show de bola? Então vamos lá. E o que seriam esses ponteiros, gente? Ponteiro, como já diz o nome, ele é vamos dizer assim, com muitas aspas, né? Uma variável que aponta para algum endereço, certo? Como assim, doutor? Não entendi. Vamos lá. Então aqui, vamos imaginar, vamos pegar aqui o RPG Maker. Vamos imaginar que nós temos as variáveis. Até botei um Vzinho aqui para a gente lembrar que são as variáveis, ok? E aí, gente, lembra que lá na lista de variáveis tem assim 0001, 0002, 0003, 0004 e assim por diante? Não tem assim, na hora que você vai colocar o nome da variável, não tem um número antes? Então, aquele número a gente pode usar como um endereço, beleza? E como que funcionaria? Bom, então vamos fazer o que a gente fez até então. Quando a gente usou variáveis, o que a gente fazia? A gente escolhia uma variável e atribuía um valor para ela. Por exemplo, chegava lá no RPG Maker, aí eu criava um evento e aí a gente pegava aquela variável, né? Vou botar assim, ó. Aí eu escolhia a variável que eu queria. Pegava, por exemplo, a variável número 1, que é a primeira lá da lista. E aí eu recebi ela, por exemplo, com valor de 20. Show? Então, o que é a memória lá do nosso... Na verdade, a memória é RAM, né? Mas o que vamos dizer assim, a memória lá do nosso jogo ele está fazendo? Assim que ele recebe esse comando aqui, ele vai ver a variável, variável, no endereço 1, ó, tô no endereço 1, beleza, recebe o valor de 20. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou jogando o valor 20 aqui na minha variável com o endereço de número 1. Então, lá na memória, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai alocar o valor 20 lá nas minhas variáveis. Imagina, gente, que cada variável é um espaço da nossa memória, no nosso computador, tá? Então, ele está guardadinho aqui. A variável ela é sempre puxada da memória para você conseguir alterar, recuperar ou até atribuir, que é o que a gente acabou de fazer aqui. Show? Então, a gente fez isso aqui. A gente deu o valor 20. Beleza. Agora vamos supor, gente, que eu vim aqui e eu fiz um outro comando, tá? Criei um outro comandinho aqui, ó. Fiz aqui. Aí eu peguei a variável número 2 e eu fiz com que ela recebesse o valor de 5, beleza? Ainda naquele conceito que a gente já estudou, tá? Eu peguei a variável 2, né, de ID 2, né, que na verdade a gente acabou de descobrir que na verdade esse é o endereço da variável, tá? Que seria a variável 2, ela está ocupando a segunda posição aqui, e a gente está dando o valor de 5, como é uma atribuição, então a gente faz isso aqui, ó, 5. Beleza. E aí tá. Agora vamos falar sobre o conceito de ponteiros. O que o ponteiro ele vai fazer, gente? Diferente
da variável, tá? A variável, você já vai alocar direto na variável. Agora imagina comigo aqui, vamos supor que num sistema meu aqui, eu quero que eu coloque um valor ou na variável 4 ou na variável 5, dependendo do que o meu sistema quer. Então, ao invés de eu simplesmente fazer um if não sei o que vai dar tal, faça a guarda na variável 4, se não na variável 5, a gente pode fazer isso de uma forma dinâmica, através de ponteiros. O que a gente vai fazer? A gente vai armazenar um valor numa variável qualquer. No caso aqui, vamos usar a variável 2 como exemplo, tá, gente? Eu vou pegar essa variável 2 e eu vou usar ela como um ponteiro, tá? Então, se eu estiver usando ela como um ponteiro, então, na verdade, a variável 2 aqui, como ela recebe o valor de 5, se eu pegar o ponteiro que está armazenado nesse endereço aqui, quer dizer que eu vou apontar, tá, para uma variável cujo o seu endereço é o valor que está dentro da minha variável que eu atribuí como ponteiro. Tá um pouco confuso? Vamos lá, vamos entender. Vamos supor, gente. Então, eu peguei aqui eu atribuí como uma variável qualquer, normal, mas aqui eu decidi que isso aqui fosse um ponteiro. Vamos marcar aqui, só para a gente entender, vou marcar de laranjinha mesmo. Eu vou meter um asterisco aqui, ó, só para a gente lembrar aqui na hora da explicação, que esse cara aqui vai ser o ponteiro. Show? Então, então eu defini que essa variável ela vai ser um ponteiro. Ela não vai ser uma... Ela é uma variável, tá? Mas, digamos assim, semanticamente pra gente, a gente não quer que seja uma variável. A gente quer que ela seja um ponteiro, ou seja, que ela aponte para o endereço que está aqui dentro do seu bloco, ok? Então, se o valor aqui de 2 for 5, se eu usar essa variável como ponteiro, quer dizer que eu quero trabalhar, na verdade, com essa variável aqui, ó. Por isso que se chama ponteiro, porque a gente está pegando a variável aqui e a gente está apontando para um outro endereço. Qual que é o endereço? É o endereço que está aqui dentro dessa variável aqui. Então a gente trabalha com o endereço 5. Então vamos lá, e aí a gente pegou essa implementação, aí eu criei mais um evento. Aí, gente, lá no RPG Maker vai ter tudo bonitinho pra gente fazer, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar a variável, aí aqui eu vou deixar um colchete maiorzinho e vou botar de uma outra cor aqui pra gente se orientar. Vou botar um turquesa. Ó, eu vou pegar a variável que está no endereço da variável 2. Tá? Tô fazendo um alinhamento aqui. Isso aqui é possível, tá bom? Isso aqui basicamente seria o ponteiro aqui pra gente. Show? É bom que a gente dá até uma introduçãozinha a Destiny aqui, que o Destiny ele faz isso pra gente trabalhar com ponteiro. Beleza? Então, tá aí. Então eu tô dizendo aqui, gente, que a variável, tá? Na verdade, o ponteiro da variável 2, ela vai receber o valor de 30. Vamos pôr 30 aqui. Então, gente, quando eu falo que a variável do ponteiro ele recebe 30, nesse caso aqui eu não estou atribuindo o valor 30 aqui, tá bom? Eu estou atribuindo, na verdade, o 30 para o endereço que está armazenado aqui dentro do meu ponteiro. E qual é o valor que está aqui dentro do meu ponteiro? 5. Logo, eu estou apontando para o endereço 5. Então, se ele está sendo apontado para o endereço 5, então qualquer atribuição, qualquer operação que a gente for usar, seja de atribuição mesmo, de mais, menos, vezes, dividido e módulo, ele será aplicado para o endereço apontado, ou seja, o 5. Logo, esse valor 30, ao invés dele cair aqui, ele vai cair aqui, ó. Beleza? Então a gente está pegando a variável 5 e recebendo o valor 30. Só que de forma dinâmica. Eu estou usando um ponteiro, tá?
que é uma variável que eu peguei, escolhi qualquer uma variável aqui no meu jogo no RPG Maker, dei um valor para ela, só que esse valor aqui, gente, ela vai representar o endereço para o qual a gente quer apontar, tá bom? Então é isso aqui, ó, a variável 2, ele aponta para o endereço 5, então se eu fizer qualquer atribuição para esse ponteiro, na verdade eu estou falando na variável no qual está apontado aqui dentro. Aí beleza, aí de repente eu vim aqui e fiz isso aqui, ó. Eu peguei, olha só o pulo do gato, ó. Peguei a variável 2, agora sim, a variável 2, não o ponteiro da variável 2, beleza? Peguei a variável 2, e aí, melhor ainda, ó. Aí eu peguei, gente, e subtraí, tá? Eu fiz um decremento de 1, tá bom? Então, se o valor atual da variável 2 ela é 5, se eu diminuir por 1, quanto que é 5 menos 1? Dá 4. Então, aqui na variável 2, eu vou pegar esse 5 e vou diminuir por 1. E aqui agora virou 4. Agora, gente, se eu utilizar essa variável como ponteiro, agora ela não vai mais apontar para o endereço 5, e sim para o endereço que está aqui dentro. Qual é o valor que está aqui dentro? 4. Então, essa variável, né, o ponteiro, ele literalmente está apontando agora para a variável 4. Show de bola? Então, é como se fosse isso aqui, ó. Variável da variável 2. Vamos dar um valor aqui de 40, beleza? Vou pegar aqui 40, prontinho. Então, gente, agora, como o ponteiro ele mudou aqui o seu valor, agora ele vai apontar para uma outra variável. Agora, em vez de ele apontar para o 5, agora ele vai trabalhar dentro da variável 4. Só que, como eu disse, de forma dinâmica, beleza? De uma forma, digamos, até que implícita. Então, a gente botou variável da variável 2 recebe 40. Então, aqui dentro, a gente tem que colocar 40, já que ele está apontando aqui para esse endereço. Beleza? Então, eu vou fazer um exemplo aqui na linguagem C, e aí depois a gente vai partir para o RPG Maker, tá? Só para a gente ver direitinho qual é dessa parada de endereço. Vamos lá. Então, estou aqui com o meu Visual Studio aqui aberto. Vou criar um arquivo aqui para a gente poder fazer a parada funcionar. Então eu posso fazer aqui, ó, main.c. Vou usar a linguagem C, só para variar um pouco. Eu já usei C++ em outro momento. Vamos fazer o C, vamos ser mais raiz ainda, né? Vamos lá. Include stdio.h, né? Agora já não é mais o IOStream, beleza? Aí aqui não tem namespace, então beleza. É só criar agora o entry point da aplicação, que é o int main. Show de bola. Já vou botar um return 0 aqui para não esquecer depois. Show. Então vamos lá, gente. Vamos entender aqui. Então eu vou declarar aqui uma variável qualquer. Eu vou chamar essa variável chamada de A. Vai ser um tipo inteiro. Eu vou atribuir o valor de 20. Beleza? Então eu atribuí o valor de 20. Então se eu der um print desse valor, ó, vou botar aqui, ó, printf. Opa, vou ver um C cedilha aqui. Aí eu tenho que botar qual tipo de formatação que eu quero. Eu quero que apareça um dígito, D de dígito. E qual o valor que eu quero que apareça em forma de dígito? A variável A. Beleza. Vamos compilar e rodar isso aqui. Vamos ver o que vai acontecer pra gente. Beleza, ó. Aí agora ele já vai abrir aqui. Então, dá pra ver aqui bem. Eu esqueci de quebrar a linha, mas beleza. Então aqui ele deu um valor 20, né? Eu só botei para imprimir aqui na tela o valor da variável, beleza? Então eu preciso colocar aqui dentro do printf aqui uma quebra de linha. Agora ele vai, ó, quer ver que agora a partir da segunda vez ele vai até um pouquinho mais rápido, ó. Ele vai, aí compila, vincula, pronto, tá rodando, e aí agora sim, agora dá pra gente visualizar um pouquinho melhor. Show de bola. Então tá, vou até botar assim, ó, só pra gente não se enrolar. Pronto. A igual ao valor que vai rodar aqui, que vai ser substituído por isso aqui, quebra a linha, beleza. Isso aqui é coisa de linguagem C, tá, gente? Isso aqui não é um curso de C,
não se preocupem. Então, isso aqui a gente não vai precisar nesse curso aqui, ele não nos será útil. Isso aqui é só para a gente exemplificar a situação. Beleza, gente. Agora eu vou modificar isso aqui, gente. Eu vou fazer o seguinte agora, ó. Eu vou substituir esse A aqui por um %P. O que eu estou fazendo aqui? Eu quero que apareça a variável que está no primeiro argumento, ele apareça em forma de ponteiro. Aí, para ele aparecer esse aqui em forma de dígito, eu preciso botar a variável aqui no segundo argumento, né? No caso que o terceiro, mas não estou contando o primeiro aqui no caso para a gente entender que esse é o primeiro que está aqui, esse é o segundo que está aqui. Mas, gente, tem um porém. Se eu pegar essa mesma variável e pegar e botar em forma de ponteiro, ela não vai ser um endereço ainda, tá? Para ela se tornar um endereço aqui na linguagem C, eu preciso colocar um E comercial antes, tá bom? Aqui o que ele está falando? Ele está falando que eu não quero que mostre o valor da variável, eu quero que mostre qual o endereço que ela está, o endereço que ela está aqui na minha memória, tá bom? Então vamos lá, vou colocar aqui, tá compilando, ó, beleza, ó. Aí o endereço é esse valor aqui em hexadecimal, ó, 8FF é I1C. IC nem tem I no hexadecimal, é FE1C, tá bom? Então, esse aqui é o endereço que a minha máquina ela armazenou na minha memória RAM. Aí botou esse valor aqui de 20, beleza? Show de bola. Então, esse aqui, ó, é o endereço. Então, se eu fizer isso aqui, ó, olha só, eu vou pegar agora, eu vou criar uma outra variável. A gente vai chamar essa variável de P, tá bom? Só para a gente entender aqui. E aí eu vou fazer o seguinte. Lembra que eu falei aqui, gente, que eu usei essa variável como um ponteiro? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. E aqui na linguagem C é exatamente o que eu fiz ali. Eu preciso marcar com um asterisco. Então, a partir do momento que eu marquei com asterisco, eu estou falando que eu estou trabalhando com um ponteiro e não com uma variável, beleza? Então, se eu colocar ponteiro P igual a A, nós vamos ter um problema, tá bom? Eu vou até colocar aqui, ó. Eu vou criar uma outra linha aqui. Eu vou aproveitar isso aqui, copiar e colar. Eu vou colocar assim, ó, P, ok? E aqui por enquanto eu vou deixar, só para não ficar muito confuso aqui pra gente, tá bom? Então tá, ó. Então aqui é um ponteiro, tá bom? Então ele já vai entender que é um ponteiro, então eu não preciso colocar o endereço aqui, tá? Já que ele é um ponteiro, ele já está apontando para algum endereço. E o endereço foi o endereço que eu atribuí aqui, ó. Show? Vamos ver o que vai acontecer? Vamos lá. Ó, olha que louco, ó. Então, esse 20 aqui apareceu porque eu mantive o A aqui, tá bom? Mas o endereço aqui, ele está apontando para o valor, aqui ele falou 14, mas é porque o 14, ele é 20 em hexadecimal, tá? Aqui, ó, só para a gente conferir, vou abrir nossa calculadora aqui, ó. Vou pôr aqui, ó, 14, olha lá, 14 é a mesma coisa que 20 no sistema hexadecimal, tá bom? Por isso que está 14 aqui, não se assustem. Mas então, o que eu fiz? Eu guardei um ponteiro aqui e eu falei, ó, guarda o valor que está aqui, só que eu quero o endereço dele, tá? Então, se eu pegar esse P, aí aqui na linguagem C, se eu colocar um asterisco P, aí sim eu quero o valor que está nesse endereço, tá? O E comercial, ele dá o endereço do valor e o asterisco ao contrário, eu quero o valor do endereço, tá bom? Então eu vou botar aqui, ó, rodei aqui, ó. Aí agora, gente, ele vai gerar uma exceção. Ó, esse gerou uma exceção. Exceção lançada, violação de acesso de leitura. P era 14. É o que a gente esperava. Isso aqui é uma proteção do sistema, tá, gente? Porque provavelmente esse endereço aqui ele já está ocupado por algum... como que eu posso dizer? Por algum valor do sistema, né? Pode ser, por exemplo, de alguma coisa em relação ao sistema operacional, que eu acredito que seja. Então, o meu próprio sistema operacional ele já barra o meu programa a acessar esse endereço. Então, ele está no endereço aqui que eu não posso acessar, tá bom?
Mas se eu fizer isso aqui, ó, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que o ponteiro de P, ele vai receber o endereço da variável A. Agora sim, agora vai dar certo. Por quê? Porque agora eu estou pegando o endereço da variável A e não o endereço que estava no valor A. Olha lá, ó. Agora ele pegou o endereço mesmo, ó. Tanto que ele ficou igualzinho aqui, beleza? Então basicamente é isso aqui. Agora bora para o RPG Maker e agora a gente vai entender muito mais ainda essa situação. No RPG Maker é bem mais tranquilo de entender do que na linguagem C. Vamos que vamos. Então eu vou criar aqui um novo projeto. Vou chamar de ponteiros. Vou deixar sem título mesmo. Vamos lá. Beleza. Aquele padrão que a gente está acostumado. Map Properties. Põe o mapa no tamanho mínimo. Ou no tamanho que vocês quiserem. Eu gosto de desabilitar isso aqui. A gente não vai usar mesmo. Não tem importância não. Pronto. Aí eu deixei um chãozinho genérico aqui. Se vocês quiserem mapear aí do jeito que vocês quiserem, fiquem à vontade, tá bom? Estou fazendo isso aqui só para a gente andar um pouquinho mais rápido. Vou criar um evento aqui do lado mesmo. Vamos pegar essa mina que a gente já está acostumado mesmo. Ó, pronto. Aí, eu vou fazer o seguinte. Assim que o herói ele interagir com ela, né, ou seja, na hora que eu chegar nela e apertar Enter, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a variável. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Eu vou pegar a variável 1, vou receber o valor 20. Ó, então eu não vou nem dar nome não, tá, gente? Só pra gente ficar familiarizado com os endereços aqui, tá? Então, a primeira variável do endereço de 20, o valor de 20. Aí depois eu vim na variável 2, ó, variável 2, dei o valor de 5, beleza, show de bola. Aí agora é o ponteiro, ó, o lance do ponteiro, ó. A variável que aponta para o endereço que está na variável 2 recebe 30. No RPG Maker ele funciona assim, ó. Control Variables. Lembra que eu falei lá no dicionário de eventos que essa parte aqui a gente não precisava se preocupar porque eu ia abordar sobre isso mais tarde? Então, o momento é agora. Então a gente tem o single, tem o batch, né, que a gente pega um apunhado de variáveis e já atribui tudo numa tacada só. E esse último aqui tá variável é o nosso ponteiro. Então aqui a gente está determinando a variável como um ponteiro, tá bom, gente? E eu vou pegar essa variável 2 aqui mesmo. Então aqui, gente, diferente daqui, eu estou atribuindo o valor para a variável 2. Aqui não. Aqui eu estou atribuindo o valor para o endereço que está dentro da variável 2. Tá? E qual é o endereço que está na variável 2? É o... Aqui está aparecendo 4, mas antes a gente colocou como 5, tá? Então, nesse caso aqui, até onde a gente chegou aqui, ele está apontando para a variável 5. É isso aqui que ele quer dizer. E aí a gente deu o valor de 30, né? Beleza. 30. E aí, em seguida, a gente pegou a variável 2. Antes da gente continuar, eu vou testar o jogo, para a gente ver como que ficou, tá bom? Então, eu vou fazer o teste aqui. Vou rodar. Ok. E aí eu vou falar com a mina. Ó, veja que se eu vim aqui na variável antes de falar com ela, tá tudo zerado, tá bom? Só que agora eu vou falar com ela. Pronto, agora ele fez as operações. Ó, veja, variável 1, 20, como nós vimos. A variável 2, a gente deu o valor de 5. Aí depois que a gente deu o ponteiro dessa variável, a gente falou, ó, atribua o valor 30 na variável para o endereço que está armazenado nessa variável aqui, que é a variável 2. O valor da variável 2 é 5, então ele está apontando para o endereço 5, como nós vimos aqui, tá bom? Então é para isso que serve o ponteiro. Agora vamos dar segmento aqui. Vamos fazer o decremento da variável 2. Eu vou diminuir por 1, que vai virar 4. Então vamos lá, ver aqui. Fazer um comentário para a gente separar, a gente entender que nós... Até para você lembrar, tá bom? Isso aí, show de bola. Então vamos lá. Aí agora eu tenho que voltar aqui, tá, gente? No 2, que agora eu tô literalmente manipulando a variável 2, não mais o ponteiro. Beleza?
Então, aqui deu 1. Show de bola. Aí agora a gente volta no ponteiro, ó. Aí agora a gente vai de novo apontar, usar a variável 2 como ponteiro e vou dar o valor de 40. Então, como eu falei, primeiro ele está apontando para a variável 5 e agora ele vai apontar para a variável 4. Vamos ver se isso deu certo? Vamos lá. Ó, tô aqui. Se eu falar com a mina, tudo sem falar é 0. Falei com ela. Veja só. Tá lá. Do jeito que a gente falou. Ó, aqui continua 20. Isso aqui foi só um teste. Aí a variável 2 a gente estava 5. Aí ele apontou para o 5, deu 30. Aí a gente pegou essa variável 2 e diminuiu para 1. Né? O que era 5 virou 4. Então agora ele está apontando para a variável 4. Tá vendo? Ó, ele virou 40. E perceba que lá no código a gente nem sequer mexeu na variável 4 e 5. Tá bom? Quem mexeu na variável 4 e 5, na verdade, a gente usou através de ponteiros. A gente fez de uma forma mais implícita, tá? Mais dinâmica. E é isso, gente. Por hoje é só. O vídeo está bem extenso, já vai dar meia hora de bruto. Então eu vou dar seguimento num outro vídeo, beleza, gente? Então eu vou ficando por aqui. Não se esqueça aí de entrar no servidor do Discord para acompanhar aí, até não só os meus, mas muitos outros projetos aí que a galera pode compartilhar. O servidor ainda tá bem recente, então ainda tem pouca coisa lá ainda. Mas se vocês participarem lá e contribuir, com certeza a gente vai fortalecer esse movimento aí, beleza, gente? Então eu vou ficando por aqui, até a próxima, bons estudos e eu fui!